quarto ano. Hoje, dia 9 de setembro, em Ciências, nós vamos estudar, tá, sobre aqueles 3 tipos de rochas que eu comentei com vocês na aula passada, certo? Que são as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. Então, nós vamos estudar hoje nessa aula uma por uma, tá certo? Então, acompanhe. Então, nós vamos começar falando, né, aprendendo um pouco sobre as rochas magmáticas, tá? Então, gente, as rochas magmáticas, elas se originam diretamente do magma. Então, gente, o magma, ele é encontrado no manto, tá? E pode se formar de 2 maneirinhas. Então, quando o magma, ele atinge a superfície terrestre em forma de lava, aquela lava que sai dos vulcões, tá, gente? Então, quando a lava, ela sai dos vulcões, né? Ela se esfria e se solidifica rapidamente. Então, é assim que essas rochas se formam, tá? O basalto é um exemplo de rocha magmática que se forma na superfície da Terra. Agora, quando o magma ele fica preso dentro dos vulcões ou em bolsões abaixo dele, esse resfriamento ele vai ocorrer lentamente até atingir a superfície. Como, por exemplo, o granito, que é uma rocha que se forma no interior da Terra. Então, agora observe a imagem, tá? Que é uma representação esquemática do processo de formação das rochas magmáticas. Nós temos aí o basalto de um lado, né? E o granito de outro. Lembre que o basalto é um exemplo de rocha magmática que se forma na superfície da Terra. Como eu expliquei para vocês, né? Quando a lava, por meio das erupções vulcânicas, ela se resfria e se solidifica rapidamente. Quando ela sai do vulcão, né? Ela entra ali em contato com a superfície e aí ela se resfria, né? E se solidifica rapidamente. E aí o basalto é um exemplo, né, dessa rocha que se forma através desse processo. Já o granito, gente, ele é formado quando acontece o seguinte, quando o magma ele fica preso dentro do vulcão ou dos bolsões abaixo dele, certo? E aí o resfriamento desse magma, ele ocorre lentamente até atingir a superfície. E aí quando acontece isso, a gente encontra o granito, que é uma rocha que se forma no interior da Terra. Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos falar um pouco sobre as rochas sedimentares. Então, gente, ao ficarem expostas na superfície da Terra, as rochas magmáticas, elas começam a se desgastar pela ação de diversos fatores, como a chuva, o sol, o vento, as mudanças de temperatura. Então, gente, esse processo de desgaste natural das rochas, ele produz sedimentos, que são grãos. Quando esses sedimentos eles se acumulam e são compactados, pode ocorrer a formação de rochas sedimentares. Então, 2 tipos de rochas que são exemplos de rochas sedimentares são o arenito e o calcário, que são exemplos de rochas sedimentares, tá? Que acontecem a partir desse processo. Então, acompanhe a imagem aí, nós temos aí no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, são encontradas formações rochosas de arenito, certo? Nós temos aqui uma foto que mostra que o calcário ele pode ser utilizado na construção de paredes e muros. E aí vocês podem ver como é que o calcário ele é formado, né? Olha aí a rocha, né? E sobre as rochas metamórficas, acontece da seguinte maneira: as rochas magmáticas e sedimentares também podem dar origem a um terceiro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Como acontece? Então, ao ficarem soterradas no interior da crosta terrestre, as rochas elas ficam expostas a alta pressão e temperaturas elevadas. Então, essas condições faz com que elas sofram um processo de metamorfose. Ou seja, elas se transformam em outros tipos de rocha. Certo, gente? Então, a rocha metamórfica, ela apresenta os mesmos tipos de minerais
da rocha que a originou. Mas a questão da textura, né, e a dureza são diferentes. O gneiss, por exemplo, gente, é uma rocha metamórfica que se origina da transformação do granito, que é uma rocha magmática, tá? O gneiss é uma rocha metamórfica que se origina a partir da transformação do granito, que é uma rocha magmática, entenderam? Já o mármore, ele se origina da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar, tá? Observe a imagem aí, gente. Ó, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é formado por gneiss, né? Por essa rocha aí metamórfica que se originou da transformação do granito, que é uma rocha magmática, certo? Aí nós temos aí também essas estátuas, né? São feitas a partir da rochazinha mármore, né? São feitas de mármore. Então, o mármore é muito utilizado também para fazer estátuas, dentre outras coisas, certo? Só lembrando, gente, que as rochas metamórficas também podem dar origem a outras rochas metamórficas, tá? A gente viu que as rochas magmáticas podem dar origem a outras rochas, as rochas sedimentares também podem dar origem a outras rochas, e as rochas metamórficas também podem dar origem a outras rochas metamórficas, tá? Então, em ciências, nós vamos ficar por aqui. Eu quero que vocês respondam esse questionamentozinho que tem logo abaixo da explicação, e quero que vocês realizem a experiência da página 29, onde diz assim, ó, ciência em ação, tá? Lá vai dizer os materiais que vocês precisam e lá tem como fazer. Lá diz para você se reunir com 2 colegas, tá? Como a gente não tá podendo nos reunir com os colegas, nós vamos nos reunir com algum familiar nosso, tá? Para poder fazer essa atividade, tá certo? E aí vocês vão seguindo passo a passo. Aí lá diz também para vocês procurarem ao redor da escola 3 tipos de rochas, né? E aí, gente, como nós não estamos podendo frequentar a escola, vocês vão procurar ao redor da casa de vocês, no quintal, tá certo? E aí vocês vão seguir o passo a passo aí adequando para a realidade de vocês, tá bom? E aí, depois que vocês fizerem esse experimento, vocês vão responder esses 4 questionamentozinhos abaixo, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui.